Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao vídeo de ontem, agora vamos analisar só o discurso do Nicolas no protesto e na manifestação que tivemos no último domingo na Paulista. Por que na Paulista? Porque normalmente a Paulista é onde se mede a temperatura desse protesto, né? Onde normalmente vai mais pessoas. Tivemos protestos ao redor do país todo, mas a gente focou na Paulista, que é onde os discursos principais foram dados, onde, teoricamente, os governadores, os políticos que pretendem disputar o cargo no lugar de Jair Bolsonaro deveriam estar, mas nenhum deles estava. Então, o Nicolas, se teve uma expansão ou teve um destaque melhor e maior nesse protesto. Eram 60 mil pessoas, uns falam 40, outros falam 30, então tá aí, vamos colocar o máximo, 60 mil pessoas. Roda a vinheta e a gente já começa a análise. Isso daqui, Jair Bolsonaro! Isso aqui é uma ilusão, né? O Bolsonaro não estava vendo pelo celular, o Bolsonaro estava na casa dele, sentado vendo pela TV, no SBT, como vocês podem ver. Então, é tentar criar a imagem do mártir. Sim, vai funcionar. Eu acredito que o Bolsonaro tem problemas de saúde, sim, teve a facada, sim, um ato horrível e ilegal, ilegítimo do ataque a uma pessoa. Porém, ele vai ser preso e ele não vai demorar muito, ele vai falecer. Até porque ele já está ficando debilitado com tudo isso. E vai se tornar um mártir. E aqui é o começo dessa história do mártir. É a tua força, mesmo estando preso dentro de casa. Essa é a sua força, a sua voz, as sementes que você deixou para o nosso país. Que o senhor te fortaleça, o senhor está aí em casa, você é o galego mais amado desse Brasil. E volta, Bolsonaro! Alguém viu a imagem do Bolsonaro ali? Não, ninguém viu. Tava mesmo? Construção da imagem do ídolo do mártir. Essa é a enganação que se faz nesse momento. A construção de história aqui, ela é muito boa. Só que é uma construção de história para enganar o povo e claramente, e tá funcionando. Eu tô achando assim muito fantástico ter a oportunidade de estar presente durante essa construção da história do país. E vamos ver se a democracia vai aguentar tudo isso. A gente não vai se curvar a você. O STF não está acima do Brasil. O Brasil está acima do STF. Então, mas ele esquece de falar que o Trump está acima de todo mundo. Mas vamos lá. Essa é uma reflexão legal. O Brasil não está acima dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está acima do Brasil. O STF não está acima do Brasil. Mas as leis, elas regem a nosso convívio e as leis que nos dão liberdade. E se não existissem leis, seria o mais forte fazendo o que quer e o mais fraco se ferrando. Mas esse discurso é interessante porque dentro da bolha ele não consegue enxergar que existem pessoas que não concordam com os crimes que o Bolsonaro fez. E as leis estão aí para isso, porque as leis elas não são uma medida de eu concordo ou eu não concordo. Então, essa pessoa desviou dinheiro, mas eu concordo com esse desvio de dinheiro público. Essa aqui desviou dinheiro, eu não concordo com esse desvio, prenda elas. Você entende que independe de se nós concordamos ou não concordamos. O que depende é se foi cumprida a lei ou foi descumprida a lei. E por isso que esse discurso é tão manipulador e tão bom, porque esse discurso cola várias vezes.
pega-se o patriotismo, que é algo que a extrema-direita, somos patriotas, então nada está acima de nós, então nós, como patriotas, queremos Jair Bolsonaro para disputar a eleição, então ele tem que disputar, porque afinal de contas somos patriotas. Mas, porém, esquecem que estão amando do Trump. O Trump está acima de todos eles, porque agora eles defendem um presidente de um outro país. E cadê o patriotismo disso tudo? Não tem. Não se faz a lógica do patriota brasileiro que defende ações do Trump, ataques do Trump, a soberania do nosso país. Não se faz a lógica para quem para e pensa. Mas as pessoas estão vivendo a vida delas, elas não estão conseguindo pensar, elas não estão tendo as suas próprias ideias, elas estão repetindo ideias de políticos. Elas não pararam para pensar que elas deixaram de ser patriotas. A extrema-direita, por mais discurso do patriotismo que tenha, ela esqueceu que elas deixaram de ser patriotas. Eles agora são bolsonaristas que defendem ações internacionais para interferir na política do Brasil. É isso que eles são. Eles deixaram aqui, nesse momento, eles deixaram de ser os patriotas, defensores da moral, dos bons costumes, da família e de Deus e de tudo mais. Não, agora eles defendem o que eles acham que é Deus e eles defendem o que os Estados Unidos querem para o Brasil. Não querem mais saber do que é bom para o nosso país. Eles querem saber o que é bom para eles, usando tudo isso. Mas no fundo não querem saber o que é bom para o país. Eles querem saber o que é bom para eles, para o bolsonarismo, para a extrema-direita, para... É isso que eles querem. Para as fake news que eles podem colocar, a história, mas é isso. Antes, sim, eu entendia que na visão deles o patriotismo era forte. Agora não, o patriotismo ficou de lado. Bandeiras americanas hasteadas e culto a Donald Trump e intervenção no país. Hoje nós estamos aqui pelo Fora Lula. Nós estamos aqui hoje lutando por um Brasil em que não um ex-presidente da República que foi condenado por um golpe fictício use tornozeleira, mas que nós estamos lutando para que um dia corruptos usem tornozeleira eletrônica, para que bandidos... Interessante, né? Um golpe fictício. É um golpe tão fictício que tinha agentes do alto escalão do exército, generais envolvidos, tinha plano de golpe, tinha tanta prova, tanto depoimento, que a ficção era tão, nas palavras do Nicolas, tão top, tão bem feita, que até generais ameaçaram prender o presidente Bolsonaro por tentar dar um golpe. Ameaçaram. O general do exército falou: se você tentar, eu vou te prender. Em depoimentos, então, é tudo mentira. Entendi. E se você ver os fatos são esses. Os depoimentos são esses. O Mauro Cid está aí explicando o que fez e o que não fez. O general que elaborou o golpe, imprimiu 3 vias e levou para o Bolsonaro ver, confessou que ele fez. Tudo bem, foi uma ideia digitalizada. O que é uma ideia digitalizada? Pô, você teve tempo, entrou no computador, digitou todo o plano do golpe, pensou como fazer, imprimiu, levou para o presidente ver e é uma ideia digitalizada. Então, se isso não é um plano, não. Artigos científicos são ideias digitalizadas. É muito bom o discurso. É muito bom. Ter rede social e eu posso também usar pente de cabelo. Aqui, entenda, é um discurso, é uma tática de discurso muito conhecida, que é a descredibilização do outro como pessoa ou como uma característica física. Isso aconteceu todos
os movimentos ultra-direitistas, ultra-esquerdistas pelo mundo, que é descaracterizar o outro como pessoa. Então, ou atribuir ele um adjetivo pejorativo, ou faça uma brincadeira para descaracterizar ele como pessoa e levar o foco, na hora que você vê a foto, quando você pensar nessa pessoa, você levar isso para a brincadeira, porque, querendo ou não, nós cometemos muitos bullying, porque você sempre fala, mas isso é uma brincadeira. E aí você tem a ideia que a brincadeira pode tudo. E é por isso que eles fazem isso. Eles sempre se satirizam ou sempre denigrem a imagem do Alexandre de Moraes para isso. E outra coisa mais maluca, o que o Lula tem a ver com a prisão do Bolsonaro? Nada, nada. O Lula não é juiz. E sempre colocam o Lula no meio. Porque uma briga com Alexandre de Moraes, no fim das contas, se fosse só com ele, não daria voto. Não daria. A maioria das pessoas que estão aí, nem muitos são da igreja, foram por causa da facção delas, ou a facção aliada que convidou. Outra coisa, se fosse a briga só com Alexandre de Moraes, você entende que fica meio sem ter voto no final das contas, porque afinal o Alexandre de Moraes a eleição disputa. Então traga-se sempre o Lula para. Porque imagine, qual seria a briga contra o Lula nesse exato momento? O emprego está caindo, o menor índice da faixa histórica. O emprego vai ficar difícil. A renda cresceu. Vamos atacar porque a renda cresceu. Então não tem ataque, assim, um ataque o desvio do INSS. O desvio do INSS vem do governo Bolsonaro inteiro e foi descoberto no governo Lula. Eu sei que é difícil explicar porque, mas é isso. Né? O governo Bolsonaro todo teve desvio do INSS e ninguém falou nada, porque não tinha capacidade. Então, fica difícil, porque se começar a explicar mesmo para as pessoas, a galera vai falar, não, mas desde quando isso aconteceu? Desde o governo Temer, eu acho. Então, o governo Bolsonaro inteiro foi desviado, ninguém percebeu, não, aí fica difícil. Então você entenda, o inimigo é o juiz. O juiz que está punindo pessoas que cometeram crimes. Enfim, continuar aqui. Mas vamos lá. Por que é que nós estamos aqui hoje? Qual é a nossa motivação? Ministro Alexandre de Moraes, e preste sua atenção agora. Ministro Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Eu quero aqui lembrar de um dia que eu estava no velório do Clezão e a sua filha disse para mim, olha, não deixe com que a morte do meu pai seja em vão. Clezão morreu na mão do Estado e eu quero te perguntar, o que você... Bom, vamos lá. Agora fica interessante. A extrema-direita é a favor da pena de morte. É a favor da não redução de pena, né? Da progressão de pena. Mas para quem não for do espectro político deles. Certo? Então, quem não for da extrema-direita merece tudo isso. Pena de morte para crimes premeditados, viu? O que é um crime premeditado? Eu planejei assaltar alguém. Então, pena de morte. Eu fui preso há 40 anos, que eles aumentaram o limite penal, 40 anos, antes era 30, agora é 40. Fui condenado a 40 anos, vai cumprir seus 40 anos. Então, por que quem invadiu o Congresso, o Senado e o STF não tem que ter essas mesmas penas que vocês defendem? O Clezão cometeu um crime. Ele estava preso. Sim, tinha problemas de saúde, sim, foi morto. Morreu. Mas isso acontece diariamente com presos. Diariamente presos morrem por falta de atendimento médico nas cadeias. É um problema social. É um problema de gestão e não é um problema só da extrema-direita. Por que Clezão
condenado, preso, é diferente de outros presos. Ou daqui para frente, na hora que for para a cadeia, vai perguntar: o senhor é de direita ou de esquerda? Se for de direita, temos aqui suíte com médicos 24 horas, restaurante Michelin que atende a sua cela. Se for da esquerda, vai ser jogado num buraco sujo. É isso? Você entende que até mesmo os valores da extrema-direita estão sendo modificados através do discurso que nem mais sentido faz. Nem sei se dá para chamar de extrema-direita, porque nem mais os princípios que regem o início dessa fusão da extrema-direita com o Bolsonaro funciona mais. Patriotas já não são mais, defendem ações dos Estados Unidos interferindo no poder, na soberania do Brasil. Já não estão mais querendo saber se a nossa indústria é competitiva fora do país. Se o Trump falou que vai ter taxa, eles apoiam, amém. Já não estão mais defendendo que políticos, que bandidos sejam presos e condenados com o maior rigor da lei. Já não estão mais defendendo que político cometeu crime e vai ser preso. Já não estão defendendo mais nada do que tem a ver com a extrema-direita. Já mudou, já não é mais isso. Já é outra coisa. Já é o poder do poder pelo poder. E amém aos Estados Unidos e o Bolsonaro, e enfim, quem seja o político populista da vez. Você faria se fosse o teu pai? O que você faria se fosse um parente seu? Nós tivemos 6 meses na CPMI do dia 8, combatendo ministros de Estado, ministro, do STF. Nós fizemos vídeos sobre a anistia, mas pelo que me parece, nós não estamos em uma democracia. Ou seja, ministro Alexandre de Moraes, lá atrás, começou com um homem, e para ele eu peço uma salva. Então, e aí, da anistia, a gente tem um vídeo só de anistia, e eu vou explicar para você, caso você não tenha visto. A anistia só é considerada em alguns momentos específicos da história pelo mundo, não é só pelo Brasil, quando se sai de um regime de ditadura e vai para um regime democrático. Então, o que acontece? Todos os crimes que foram cometidos na ditadura, pessoas que sumiram, pessoas que foram torturadas, tudo isso, todas as pessoas que cometeram esses crimes são anistiadas para que possamos seguir ao regime democrático. Existem alguns tipos de ditadura, de anistia. A anistia ampla, geral e restrita, que é essa, para as pessoas que cometeram crimes, sejam todos esquecidos e isso fique na ditadura e possamos começar a democracia sem perseguição a essas pessoas que cometeram crime. Para que isso? Para que isso? Meu Deus, entenda. Para que as pessoas que estão no poder na ditadura facilitem a transição para a democracia. Então, eu vou deixar vocês serem democráticos daqui para frente, mas sabe todos os crimes que a gente cometeu? Vamos esquecer lá atrás e a gente deixa vocês brincar de democracia? É isso. E tem a anistia que as pessoas que cometeram crimes têm que confessar. Por que isso? Porque as pessoas somem na ditadura. As pessoas são torturadas. Então, onde estão esses corpos? Onde estão essas pessoas que sumiram? Aí vão lá, confessam, falam, tá ali, tá aqui, tá ali, tá aqui. Aí as famílias podem ter um fim dessa história e esses crimes são perdoados. Mas você cometeu crimes e aí você vai lá e pede anistia. Uma anistia durante um período democrático não existe. Você está num período democrático, você cometeu crimes, você tem a justiça, e a justiça vai julgar esses crimes, e esses crimes vão ser presos, vão cumprir o rigor da lei. É para isso que serve a anistia. Pelo amor de Deus, parem de ser burros. Vocês cometeram crimes, foram julgados. Mas tem muita gente idosa, tem muita gente passando mal. São crimes. Traficantes passam mal, traficantes têm câncer, traficantes... São crimes do mesmo jeito, ou não são crimes. Vamos inaugurar um novo sistema de crimes. Se a direita, esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda invadir Brasília e quebrar tudo, podemos anistiá-los. É isso. Vocês estão pedindo anistia para crimes políticos sempre, ou só para vocês? Que estava pedindo a soltura de uma corrupta Cristina Kirchner lá na Argentina? Ou seja, obrigado. E aqui você vê a tentativa de
deixar as coisas menos feias, né? Porque o Donald Trump podia pedir a soltura do Bolsonaro. Podia. O presidente Lula pode pedir a soltura da presidente Cristina Kirchner, ex-presidente. Podia. Então, aqui, ó, eu posso pedir, eu quero que solte, sei lá, a velha que roubou bala. Eu quero que solte, sei lá, alguém que tá passando mal na cadeia. Tudo bem, legal. Eu quero que solte. Bom, isso é show. O que você não pode é o Lula chegar e falar assim, ó, daqui pra frente tudo que a gente comprar da Argentina vai ser taxado em 50% se não soltar a Cristina Kirchner. Você entendeu qual é a diferença do eu pedir, que é uma opinião do presidente, e você impor uma barreira comercial caso a sua vontade não seja atendida? Você entendeu a diferença? Eu sei, Nicolas. Eu sei que você não pode criticar o Donald Trump, afinal de contas, é seu chefe maior, né? Mas você entende isso? Você não pode criticar o Bolsonaro, porque é seu chefe maior. Você não pode criticar nada, vocês só podem atacar. Vocês são os perfeitos. É isso. Presidente Hugo Motta, chegou a hora de dividir os meninos dos homens. Não brinque com a vida das pessoas presas injustamente e com penas proporcionais como um jogo político. E eu... Aqui tá de novo. Mas calma aí. Quem propõe as penas na lei são vocês. Vocês esqueceram de ver isso antes de tentar cometer o golpe? Porque a extrema-direita sempre teve esse mote. Ou não teve? E cometendo crimes, vocês filmaram. Pô, não é possível. Você vê lá o cara destruindo relógio, você vê lá a mulher pichando estátua, você vê lá os caras tacando fogo, você vê lá os caras. Não é possível que você acha que não é crime. Tudo bem, você pode não achar. Mas independente do que você acha ou não, a lei diz que é crime. Ou, se um traficante for preso e tiver uma passeata na Avenida Paulista para liberar o traficante, a justiça tem que atender. Hã? Não, né? Que no caso, vocês que defendem tanto isso. Senador Davi Alcolumbre, o senhor vai receber essa semana o 30º pedido. É a Globo? E aqui vem a ameaça ao impeachment. Você não gosta que é o presidente do Senado que coloca em pauta o pedido de impeachment de ministros do STF? Então, mude o regimento, Nicolas. Vocês não são tão bons. Mas é a competência dele. Em detalhe, você entende que ele sabe que esse discurso aí não vai fazer diferença nenhuma. Não vai, mas vai inflamar a massa. E, desculpa, Nicolas, eu vejo isso com uma clara mensagem. Nós somos medíocres. Nós somos incapazes. Nós não conseguimos fazer o nosso trabalho. Nós somos ridículos. Porque a política, Nicolas, se você nunca leu um livro de política, é a arte da conversa. A arte da porrada é outra coisa. Se vocês não conseguem passar ideias ridículas e estapafúrdias para os seus outros membros do parlamento, significa que você é um político de bosta. Significa que você é um bom populista, mas um político ruim. E um político ruim não merece representar ninguém. Um político bom tem que sentar, conversar e achar o melhor lado. Um político ruim vai fazer discursos envolvendo religião, envolvendo o seu chefe, presidente Trump, mas no fundo das contas, o seu trabalho não está sendo feito. Você só está chorando em rede nacional. Senadores do Brasil, ou vocês expurgam o Moraes do STF, ou nós vamos expurgar vocês ano que vem nas eleições. Não, o ataque é esse. Então, se vocês não fazem o que eu quero, a gente vai ganhar de vocês na eleição. E é isso mesmo. A eleição serve para isso. Eu não duvido que vai ter aumento de polarização na Câmara e no Senado. Mas a pergunta que todo senador tem que responder é:
O senhor trabalha pelos interesses do Brasil ou pelos interesses dos Estados Unidos? Essa é a pergunta. Você trabalha pelo agro do Brasil ou pelo agro dos Estados Unidos? Você trabalha pela indústria de móveis e madeiras do Brasil ou dos Estados Unidos? E é de suco de laranja e tudo mais que foi taxado. Para que país o senhor trabalha? Porque hoje nós só temos visto declarações de pessoas contra o tarifaço do lado centro e esquerda. Da direita e da extrema direita, nenhuma declaração contra, nenhuma declaração criticando. De que lado patriota você tá? Do patriotismo brasileiro e das empresas brasileiras ou do patriotismo americano e das empresas americanas? Que político você quer da próxima eleição? Porque, se não, vamos importar políticos dos Estados Unidos, afinal de contas a gente já compra muito mais deles do que eles de nós. Vamos trazer os patriotas americanos e colocar no lugar desses falsos patriotas. Pelo menos a gente sabe que são americanos trabalhando pelos interesses dos americanos no Congresso brasileiro, não falsos patriotas trabalhando pelos americanos, porque aí complica, aí fica difícil e aí fica mais fácil de enganar as pessoas. Pelo menos sabendo de onde eles vêm e que eles já são americanos mesmo, fica mais fácil entender por que eles fazem a defesa dos Estados Unidos do que a defesa do Brasil. De que o meu coração ele está completamente disposto, enquanto tiver oxigênio, a lutar por um novo Brasil. E tá o discurso do Nicolas, lógico, muito forte no final, mas perceba, o Nicolas ele não escorrega, ele não passa a linha do ataque nesse discurso. Ele não defende claramente as ideias dos Estados Unidos. Ele até faz uma criticazinha que o presidente Lula quis a liberdade da Cristina Kirchner na Argentina. Mas ele fica muito bem em cima da linha do que é verdade, do que é mentira. Ele usa muito, ele inflama muito a população, o discurso, né? Vai inflamar muito, vai repercutir muito nos TikToks. E a pergunta é: o que isso mostra? Será que o Nicolas é o próximo presidenciável? Porque o Tarcísio não foi, pulou fora, inventou uma dor de dente, uma cirurgia de tireoide, e tinha que ser feito no domingo e não podia subir no trio. Por que não podia subir no trio? Porque não pode falar a verdade, Tarcísio? Não pode defender os Estados Unidos porque os empresários vão ficar bravos. E não pode atacar os Estados Unidos porque o chefe vai ficar bravo. O Donald Trump, o Bolsonaro, Eduardo, Flávio. Tem muito chefe, né, Tarcísio, para ser presidente. Aí não dá, né? Porque a gente precisa de um presidente soberano que defende o Brasil. Agora o presidente que defende os Estados Unidos a gente não precisa, então fica difícil. Então é isso. Esse vídeo ficou longo. Tem mais, tem o discurso do Malafaia, mas aí o discurso do Malafaia já eu acho que é um discurso religioso. E aí já tem aqui uma explicação sobre a religião e política que a gente acredita que não é um bom caminho. Então, muito obrigado, valeu, deixa o seu like e se inscreva, fui!